A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, tudo bem com vocês? Irmãos, eu estava assistindo o culto online, mas depois do término do culto, o YouTube me ofereceu esse vídeo aqui para assistir, tá? Esse canal do Magno, tá? Onde que ele refuta a congregação cristã no Brasil, umas partes da doutrina. Mandei uma mensagem para ele, né? Falando que eu ia fazer um vídeo esclarecendo, e ele até acabou concordando, né? Aqui, ó. E agora estou fazendo esse vídeo, tá? Ele fala sobre o véu, ele fala sobre ter pastor, ele fala sobre o dízimo, ele fala outras coisas que a congregação não tá na doutrina dela, tá? E ainda mais ele, às vezes, ele acrescenta mais algumas coisas, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Peço para a Irmandade pegar a Bíblia, e também o áudio dele tá um pouco baixo, mas aparece o texto dele aqui e dá para escutar e também para acompanhar aqui na leitura, tá bom, irmãos? Primeiramente, ele fala sobre o véu. Vamos ver o que ele fala sobre o véu? A CCB aplica literalmente 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 ao 10, exigindo o uso do véu pelas mulheres. Mas aqui ele está falando com a congregação sobre o véu, que exige o véu entre as mulheres. Mas aí ele começa a falar, mas no contexto mostra que Paulo tratava de costumes. Depois a gente vai ver isso biblicamente. o contexto mostra que Paulo tratava de costumes culturais da época. Da época, tá? Da época. Aí ele fala, a submissão da mulher a Deus é o princípio eterno. A submissão da mulher a Deus é princípio eterno. O uso do véu é circunstancial. A CCB evita Circunstancial, ou seja, uma coisa que ele sempre fala aqui, onde todos falam, que é referente à época, tá? Mas no contexto mostra que Paulo tratava de costumes da época, tá? E a gente vai ler isso e aí nós vamos ver uma conclusão, se é da época mesmo. Vamos lá? Aqui, querida Irmandade, aqui começa, eu tenho na Bíblia tem outro capítulo, outro versículo, que destrói totalmente essa narrativa que é da época, tá? Mas primeiro, vamos ler o 1 Coríntios 11 inteiro? Vamos lá? Aqui o apóstolo Paulo já começa a falar, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Louvo os meus irmãos, porque em tudo vós lembrei de mim e retendes os preceitos é ensino, tá, irmãos? Como vos entreguei. Ou seja, ele tá cumprimentando a igreja, né? E falando que todos retém os preceitos, o ensinamento, né? Que ele dá à igreja, né? Até agora não está falando nada que é somente para a igreja de Corinto. Mas tem um capítulo e um versículo que tira totalmente essa mentira que fala sobre o véu, tá? Mas aqui ele começa a falar, mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Ou seja, está falando uma ordem espiritual aqui, tá, irmão? Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Na verdade, a gente nunca viu nenhum homem pregando, orando, de boné, de chapéu, porque isso daí é bíblico. E o engraçado é que eles usam isso biblicamente só para um segmento. O véu não, né? O véu eles falam que é da época, mas vamos lá. Aí tá aqui uma parte muito importante, tá? Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como tivesse raspado. Ou seja, toda mulher que ora e profetiza, não quando a mulher vai para o mercado, vai para isso, vai para aquilo. Quando ela ora e profetiza, ela não usa o véu, ela desonra a sua própria cabeça. Porque se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se também. Mas é desonroso a mulher, é coisa indecente, tosquear-se o cabelo, ou seja, o apóstolo Paulo ele fala que já existe o cabelo, né? Mas se ela orar e profetizar de um véu, e é bonito uma mulher estar com a cabeça raspada, claro que não é bonito, né? Então se põe-se o véu, ou seja, está falando sobre orar e profetizar, né? No capítulo 7, capítulo 9, ele fala aqui novamente sobre a ordem espiritual, né? Porque o homem provém de Deus, o homem provém da mulher, enfim. Isso daqui é uma parte que não tá referente ao véu, né? Mas está falando sobre uma ordem espiritual que até agora não mostra que o apóstolo Paulo está falando nada sobre época.
O apóstolo Paulo, nesse texto, até agora não falou que é só para a igreja de Corinto, se só, até agora isso não existe, tá, irmão? Aí, o apóstolo Paulo, no 10, ele fala assim, portanto, a mulher deve portanto, deve ser sobre a cabeça sinal de poderio, e por causa dos anjos. Ou seja, o véu, aí volta novamente, quando a mulher cobre-se a cabeça para orar. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Ou seja, é uma outra parte espiritual que o apóstolo Paulo está falando, né? Todavia, o Senhor, nem o homem seria a mulher, nem a mulher seria seu homem. Quando a mulher provém do homem, assim também provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aí, o apóstolo Paulo, ele fala que se a mulher não tem tem um cabelo crescido, é honroso, né? Que sim, aí sim ela pode ter no lugar de véu, mas não no orar e profetizar. E depois o apóstolo Paulo fala, se alguém quer ser contencioso, ou seja, quer ter uma discussão, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, novamente o apóstolo Paulo ele fala que isso é para geral, nem as igrejas de Deus. Não está falando sobre a igreja da época, só a igreja de Corinto, mas tem um capítulo, versículo que a gente vai destruir essa narrativa aqui, tá bom, irmãos? Aí ele fala aqui, todavia o Senhor nem provém então. Julgar entre vós é decência ter a mulher de cabeça coberta, aí é mais daquele contexto que eu falei, mas se alguém quer ter contencioso, nós não temos costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, aqui não mostra nada que o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja da época. E tanto que ele fala assim, toda mulher que ora e profetiza, não está falando somente a mulher de Corinto, somente isso. Eu não sei da onde que esses irmãos tiram isso, não sei, gente, não sei. Mas, vamos lá. Aonde que a gente vai destruir totalmente essa narrativa? Vai ser aqui, ó. Antes da gente ler 1 Coríntios, que é o seguinte, o véu ele está na carta de Corinto. Então, nada mais justo a gente ir para o início desse texto. Porque é onde que o apóstolo Paulo ele fala para quem que ele está falando, certo? Tem um exemplo aqui que eu quero falar para vocês. Imagine só, um diretor de uma empresa que eu trabalhei, isso é um exemplo, tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Ele manda e-mails para todo mundo. Só que às vezes ele manda e-mail especificamente um setor e outros não. Quando ele manda assim, eu, diretor da empresa tal, envio uma comunicação para o setor do RH que amanhã terá reunião às 2 horas da tarde. Ele está mandando esse e-mail para a recepção, para a parte de segurança, para a parte da contabilidade, para a parte fiscal? Não. Ele está mandando para quem? Para o RH. Mas quando ele escreve um e-mail assim, eu, diretor, chamo todos para a nossa confraternização numa sexta-feira às 20 horas. Ele está mandando para quem? Somente para um setor ou para todos? Para todos, certo? Porque o todos muda todo o contexto. Então vamos lá, vamos ler se realmente isso é verdade que os irmãos falam. Vamos lá. Isso é 1 Coríntios, tá? Pode ver nas suas escrituras aí. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que todos em lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está enviando essa carta para quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Ótimo, Corinto, tá. Parou aqui? Não. Aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus. Você considera santificado em Cristo Jesus? Eu considero. Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não está falando só para a igreja de Corinto, gente. Ele está falando para a igreja de Corinto e para em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Senhor deles e vós. Ou seja, o livro de Coríntios, ele fala sobre a Santa Ceia, ele fala sobre o véu, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre tanta coisa, não era só para a igreja de Corinto. Ou seja, não está isso aqui e nem aqui, mas eles inventam isso. Eu já fiz escola dominical e eles não citam o início, né? Para eles falarem mal do véu, eles inventam um outro livro, porque naquele lugar, enfim. O véu, muitas igrejas usavam véu antes, né? A católica, muitos anos atrás, a igreja primitiva, deixaram de usar. Só que para que eles tenham essa narrativa, fala que era só na época que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo não fala nada disso. Tá bom? Então é isso, irmãos. Alguns membros da CCB afirmam que o uso do véu no culto é obrigatório. Esse tipo de crença surge de interpretação equivocada de textos isolados, como 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao 16. Para compreender corretamente o texto citado, é necessário analisar sua interpretação com base histórica e teológica. O Dr. Opina Stamps comenta sobre 1 Coríntios. Paulo ensina que o homem é a cabeça da mulher, o que indica a ordem criada por Deus. Cristo é a autoridade do homem e o homem lidera sua família. Isso não significa diferença espiritual ou o valor menor da mulher, mas apenas papéis funcionais diferentes. O autor também explica que em Coríntio, dentro das normas sociais, o cabelo comprido da mulher simbolizava sua honra, recato e respeito ao marido, enquanto o cabelo raspado era visto como vergonha, especialmente associado a adultério ou prostituição. Por isso, Paulo orienta as mulheres daquela igreja a preservar esse sinal cultural de distinção e pudor. Outro comentário bíblico da Bíblia Explicada comenta que o véu era um símbolo de modéstia e dignidade. A mulher casada o utilizava em público para mostrar respeito ao marido e para evitar ser confundida com mulheres sem pudor. Hoje essa exigência não é normativa, pois não vivemos no mesmo contexto cultural. Dr. Eiler, historiador, também lembra que, nas cidades gregas e orientais, mulheres respeitáveis cobriam a cabeça em público. Já as prostitutas não usavam véu, pois trabalhavam no templos dedicados a Afrodite. Algumas cristãs de Coríntio, animadas com a nova liberdade em Cristo, deixaram este cuidado de lado, até dentro da igreja, chocando a sociedade da época. Por isso, Paulo corrige o comportamento, para que o viver cristão não fosse motivo de escândalo. Assim, o ensino bíblico não está ligado às regras universais sobre o comprimento de cabelo ou uso do véu, mas ao valor da modéstia e do testemunho no contexto cultural. Não devemos atribuir importância religiosa a algo que a Bíblia apresenta como questão cultural do primeiro século, e não como doutrina para todas as igrejas em todos os tempos. A verdade é que o uso do véu era uma prática específica da cultura da igreja de Corinto. Era um assunto local, ligado aos costumes daquela cidade. Transformar isso em doutrina para todas as igrejas do mundo é distorcer o ensino bíblico. Não existe em nenhuma carta do apóstolo Paulo qualquer orientação para outras igrejas sobre o uso do véu ou sobre a mulher nunca cortar o cabelo. Apenas em Coríntio esse tema aparece. Se a CCB realmente quisesse aplicar o texto literalmente, como afirma fazer, então deveria exigir que as mulheres usassem o véu também fora da igreja, como acontecia no contexto original, e não apenas durante o culto. A seletividade demonstra a incoerência na interpretação. Além disso, quando analisamos outros textos do Antigo Testamento, vemos que o cabelo não era tratado como algo espiritual essencial. Em Levítico, capítulo 13, versículo 33, durante a purificação do leproso, homens e mulheres raspavam totalmente a cabeça. E em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 12,
A mulher prisioneira, ao ser recebida entre o povo de Israel, também tinha o cabelo raspado. Se o comprimento do cabelo fosse algo que determinasse santidade ou salvação, como alguns ensinam na CCB, Deus jamais teria ordenado que essas mulheres raspassem a cabeça. Logo, a mensagem bíblica não pode ser reduzida a regras externas que variam conforme a cultura. O Evangelho é universal e fundamentado na graça e não em aparências. A interpretação correta de 1 Coríntios capítulo 11 deve levar em conta o contexto histórico. Em Corinto, o cabelo comprido para a mulher era símbolo de recato e honra. Já em outras ocasiões bíblicas, como no caso de Tamar, Gênesis capítulo 38, o véu serviu como disfarce para parecer uma prostituta, ou seja, sua simbologia mudava conforme o ambiente cultural. Quando entendemos isso, percebemos que transformar o véu ou o cabelo em doutrina é criar um peso que a Bíblia não estabelece. No final do próprio texto, Paulo diz: mas se alguém quiser discutir sobre isso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O uso do véu e o comprimento do cabelo eram questões culturais de Corinto. Paulo não ensinou essa prática como doutrina universal. Nenhuma regra externa pode substituir a graça de Deus. A CCB erra ao transformar um costume local em mandamento obrigatório. Se você gostou desse vídeo, aperta para receber as notificações, para que você possa receber o próximo vídeo. Fui refutado pela CCB parte 2.